Saudações, pessoal! Professor Frederico Schaff aqui em mais uma videoaula então de integração de redes industriais. Nesta videoaula vamos fazer uma segunda atividade prática, tá? Utilizando o Modbus. Vamos lá. Então, a atividade prática de Modbus que eu estou propondo tem duas variantes, tá? Uma variante A, que utiliza então um hardware real, tá? E uma segunda variante para quem não tem o hardware para testar. Tá? Já vou comentar. Então, a A é com o hardware. Tá? Vamos lá. Então, é montar uma rede Modbus padrão que utiliza RTU. Então, tá? E, bom, cada uma delas também tem duas atividades. Vamos lá. Então, a A envolve utilizar um escravo Modbus, tá? Real, que aqui geralmente o pessoal tem mais acesso assim a um Arduino, tá? Então coloquei aqui um Arduino Uno, tá? Que a gente faz conexão com o computador de uma maneira bem fácil aí, utilizando um cabo USB, né? Tá? Então vou mostrar como é que se faz essa conexão, tá? Do computador, tá? Com o Windows, tá? Conectado a um Arduino e empregando então o protocolo Modbus RTU, tá? Modbus padrão com codificação RTU. Tá? O que vai ter lá no computador? Tá? Então, no computador vai ter um simulador de mestre Modbus, tá? Que é o mesmo que foi utilizado na prática 1, tá? Que é o Hatsil. Tá? Esse mestre Modbus vai se comunicar com o escravo através de uma conexão USB, né? Então, querendo ou não, vai ter uma interface serial, tá? no computador, uma porta USB, que no Windows é identificada como porta COM, e aí tem um número, tá? Esse número pode ser aí de 0 a 255, se não me engano, é o limite. Tá? Geralmente não é tão alto, tá? Mas pode ser que em alguns casos aí vocês tenham até com 16, alguma coisa assim, tá? Vamos lá. Então, vocês conectam o Arduino no computador, eu já vou fazer essa demonstração, tá? Em princípio, se tudo funcionar ok, tá? É gerado uma porta de comunicação serial, uma COM. Tá? Com essa COM, que eu coloquei aqui como COM X, porque na verdade depende como o sistema operacional vai lidar com esse hardware, né? Aí quantas portas já estão em utilização e tal, para numeração. Tá? Depende muito do caso. Então, eu coloquei X só para deixar claro, né, que pode mudar. Tá? Com essa porta com X, tá? Que tem a conexão física com o Arduino, tá? A gente utiliza essa porta com X para o mestre lá achar o Arduino, então, em que interface de comunicação física, né, está esse Arduino. Tá? Então o Hatsil vai conversar aí com o Arduino. Vamos às demonstrações, então. A primeira coisa, tá, que a gente tem é, uma vez que a gente conecta o Arduino no computador, tá, vocês podem vir aqui no gerenciador de dispositivos, eu estou com o Windows 10 aqui, né? Mas todas as versões do Windows têm algo parecido. Tá? Mas toda vez que vocês conectam um Arduino no computador, tá, em princípio ele cria lá uma porta serial para o Arduino. O meu já está conectado aqui, eu vou desconectar. Tá? Vocês podem ver que some uma das portas. E aí no momento que vocês conectam, ele faz um barulhinho, né? O meu driver já está instalado. Tá? E cria então essa porta aqui. Tá? Que vocês podem ver, dispositivo serial USB com 13. Tá? 13 é o número, então, que a gente vai precisar para utilizar. Tá? Uma vez conectado na porta com 13, vocês vão pegar um código, então, que eu vou disponibilizar tanto no Moodle da disciplina, quanto num link do Google Drive aí que eu vou colocar na descrição, para facilitar quem quer reproduzir essa videoaula. Tá? Então eu coloquei aqui que é um código adaptado da biblioteca retirado da internet. Tá?
E esse código é bem simples, tá? Ele implementa um escravo Modbus, tá? E toda a questão de funcionamento do Modbus já está programado aqui dentro, tá? É uma programação bem simples, tá? Não é tão complexa, tá? E ele utiliza algumas funções, tá? Por exemplo, aqui configure Modbus slave, tá? E aí ele diz aqui, então, tem que configurar qual é o baud rate, qual é a paridade e qual é o pino para transmissões half duplex. No caso aqui a gente não vai usar transmissão half duplex, vamos usar ponto a ponto, que é full duplex, então não precisa setar este pino, tá? Outras coisas que vocês podem ver aqui, o endereço então do escravo é setado aqui, então foi colocado no endereço 1, tá? A árvore de registradores, no caso aqui tem 11 registradores, vocês veem, né? Tá? E eu uso o LED da placa do Arduino. Pode utilizar diversas variantes do Arduino, né? Eu tinha colocado ali na figura o Arduino Uno, né? Mas funciona com outros Arduinos, né? Então, eu, se não me engano, até agora para demonstração aqui estou usando o Arduino Mega, né? Que também tem um LED na placa, que o usuário pode mexer, né? Então, o LED built-in, tá? Quando vocês usam esse define aqui, né? Tá? O próprio Arduino sabe qual é que é o número, né? Do pino, tá? Do LED da placa, tá? Bom, vocês podem ver aqui qual é que é as ideias de informações, então, tá? Sobre o funcionamento do Modbus. Eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês quiserem ver, ele tem, obviamente, uma biblioteca CRC, né? Já que ele faz o cálculo do CRC. No Modbus padrão, lembrem, né? A gente tem a PDU formada por código de função e argumentos ou dados relativos ao código de função, tá? E no Modbus padrão, então, sobre serial, antes da PDU é colocado um byte de endereço do escravo e depois da PDU é colocado outros 2 bytes de checagem de erro, que é o CRC. Tá? Então, obviamente que se o Arduino vai responder, ele vai colocar lá o CRC no final e, obviamente, ele tem que calcular, né? Aqui está o algoritmo de cálculo, então, do CRC, bem simples, tá? Funções aqui para leitura e escrita de pacotes, ele chama de pacote aqui, na verdade é o quadro Modbus, né? Tá? Funções de envio de reply, envio de processamento de request, né? Tá? Não vou entrar em detalhes, é só para vocês verem. Tá? A questão de escrita e leitura de alguns registradores através de funções, né? Tá aqui as funções definidas, tá? E no Arduino você sabe, né? Parte importante, tá? São os comandos, são as funções, né? Setup e loop, né? O setup aqui, o que ele faz? Ele só seta o LED built-in lá como saída, tá? Aqui eu coloquei só para ele piscar o LED antes de iniciar, né? Na verdade não precisaria. E configura aqui o escravo Modbus, então com baud rate de 19.200, paridade par, even, né? Tá? Então o caractere aqui está com 8 e 1, né? Como eu havia falado, aqui tem o TX Enable, que vocês não precisam, né? Tá? Mas a biblioteca aqui exige. Tá? Dentro do loop, o que ele tem? Ele só executa aqui o update MB slave, tá? De acordo com os dados que foram passados antes. Tá? E tem aqui uma função relativa a um mapeamento de I/O, tá? Que eu estou escondendo por gosto, porque eu quero que vocês leiam. Tá? Mas ele faz alguma coisa aí relativa ao mapeamento de I/O bem simples que eu coloquei. Tá? Bom, vocês podem ver aqui também, né? Tá? Que ele leu aqui que está no Arduino Mega, tá? Com processador então 2560, tá? Atmega 2560, né? Tá? Com 13, como vocês podem ver aqui, né? Tá? Então eu já gravei, né? Mas obviamente que vocês, quando vocês pegarem esse código, vocês vão gravar lá o Arduino. Lembrem, né, que tem que configurar, obviamente, para a placa que vocês têm. No meu caso aqui é o Atmega 2560. Se vocês forem pegar o Uno, obviamente tem que trocar para Uno aqui, né? E assim por diante. Tá? E tem que configurar a porta correta para o Arduino. Vocês estão vendo que ele identificou aqui que tem um Arduino na COM13. Tá? Então,
vocês podem gravar, tá? O meu aqui já está gravado, não vou mostrar isso, não precisa, né? Mas quando vocês apertam aqui, ele demora lá uns 25 segundos, tá? E grava o Arduino e dá essa mensagem aqui, então, carregado, ok? Tá? Então, no caso aqui ele está usando só 1% da memória para isso, então bem pouco, né? Vocês podem ver, né? Tá? Então, foi carregado o código, então, que faz a parte do escravo Modbus no Arduino, tá? Eu liguei no computador, o que falta agora? Configurar o mestre para conversar com o Arduino. O mestre, como eu havia comentado, é o software, então, Hatio, tá? Que está aqui. Tá? Vocês podem ver, tá? O que eu configurei aqui. Modbus RTU, tem que configurar, né? A porta que foi criada para o Arduino, no meu caso aqui é 13. Bitrate, baud rate, tá? 19200, que é o que está configurado no Arduino lá. Se vocês trocarem lá, obviamente tem que trocar aqui. Paridade, even, que é o que está configurado no Arduino. Stop bit 1, tá? Aqui eu coloquei timeout de 200 e delay between polls 500, né? Então a cada 500 milissegundos ele vai fazer uma solicitação ao Arduino e vai esperar 200 milissegundos para o Arduino responder, tá? Se o Arduino demorar mais que 200 milissegundos, vai ocorrer o timeout, que é exatamente o que aconteceu aqui, tá? Bom, selecione Modbus RTU, apertam aqui, configurem dessa forma, apertem OK, tá? E depois venham aqui no Connect. Conectado. Tá? E, em princípio, só um pouquinho que está correndo erro, vou ver o que está acontecendo. Isso, tá? Numa vez que vocês criam aqui, ele começa a dar erros, né? Tá? Por causa do código de função que está selecionado aqui, tá? Esse código do Arduino aqui, ele lê holding registers, ó. Lê e escreve holding registers. Ele não tem status de bobinas, tá? Então, no momento que vocês trocam aqui para holding registers, vocês podem ver que ele lê. Tá? Então, vou resetar aqui e vocês podem ver que não tem mais erros. Só tem respostas válidas. Tá? Ele pegou lá 10 registradores, começando do primeiro, né? Endereço 0, tá? E leu. Vocês podem ver que está tudo ok aqui, né? Tá? O device ID, então, que é o endereço do escravo, está como 1. Tá? Então, em princípio, a cada meio segundo vocês vão ver lá os pinos do Arduino, né? Os pinos TX e RX piscando, né? Porque o mestre aqui está comunicando com ele, tá? Bom, tá? Bom, deixa eu ver porque não sei o que está ocorrendo alguns erros de vez em quando. Agora tá tudo ok, ó. Tá? Bom, tem como vocês trocarem as funcionalidades aqui para ler outros faixas de holding registers, se vocês quiserem ler da 0 a 5, por exemplo, né? Tá aqui, né? Tá? E tem como vocês... Por que tá dando esses erros? Bom, não sei o que tá dando erro aqui, pessoal, de vez em quando, tá? Mas, bom, em princípio não era para dar erro. E tem como vocês mudarem o valor do holding register se vocês clicarem aqui, por exemplo. Tá? Cliquem 2 vezes. Tá? Quero mudar o valor. Pode colocar lá o valor 10. Tá? Coloca update. Tá? E vocês veem que gravou o valor. Tanto que ele está lendo e agora está 10. Tá? Bem simplesinho. Tá? Bem simplesinho essa conexão. Vocês podem testar outras coisas aqui. Mudar como que vocês vão interpretar o dado, tá? E assim por diante, tá? Então isso tem como vocês fazerem e brincarem aí do jeito que vocês quiserem, ok? Bom, essa é a primeira parte da atividade, tá? Tem uma segunda parte da atividade, tá? Que é a seguinte, um pouco mais complexa, tá? Que é, bom, não vamos usar um software mestre, tá? Vamos montar uma mensagem, tá? A ideia é fazer uma atividade 2, tá? Montando uma mensagem do zero, tá? Em vez de usar o
o Ratio lá, vamos usar um monitor serial. Tá? Esse monitor serial, eu aconselho vocês a usar o software YAT, né? Tá? Que tá para Yet Another Terminal, né? Tá? Então, os desenvolvedores, né, desse software livre colocaram esse nome meio estranho, né? Mas fato é que ele é bem poderoso e bem interessante de mostrar, tá? Então, o que ele faz? Bom, eu posso conectar qualquer dispositivo ou qualquer porta ou serial, né, do meu computador. Então, vocês podem vir aqui, usar aquela mesma porta para se comunicar com o Arduino. Importante, tá, pessoal? As portas seriais, tá, são gerenciadas pelo sistema operacional e o sistema operacional não deixa mais de um software utilizar a porta ao mesmo tempo. Ou seja, se vocês estão com o Ratio aqui utilizando a porta com 13, que no caso aqui ele tá usando, né, ele está conectado, tá? Se vocês abrirem o YAT aqui e configurarem, obviamente, de novo, né, fazerem as configurações que tem que fazer aqui da porta serial, tá? E apertarem aqui em conectar, tá? Ele vai dar um erro. Vocês podem ver ali, né? Tá? Que tipo de erro é? Error on starting terminal. Tá? Daí ele diz aqui, acesso à porta com 13 foi negado. Por que está acontecendo isso? Tá? Vocês têm que liberar lá a conexão serial do Ratio. Então, no momento que vocês desconectam aqui, aí sim o YAT pode conectar. Ó, apertei conectar e ficou conectado. Vocês podem ver que ficou verdinho aqui, né? Tá tudo direitinho. Então, tá conectado. Ah, professor, como é que usa esse YAT? É bem simples. Ele é um terminal remoto, um terminal de comandos, digamos assim, via serial. Tá? O que ele está mostrando? Ele mostra aqui o que foi enviado e o que foi recebido. Tá? E dá para vocês construírem algumas mensagens. Eu já construí algumas mensagens, aqui ele colocou como predefined commands, tá? Então, eu já construí algumas mensagens, tá? Então, eu coloquei aqui broadcast, read holding registers, preset holding register, teste de erro de CRC, teste de quadro do Modbus mal formado, tá? Para mostrar para vocês. Como é que eu crio essas coisas, tá? Ou vocês escrevem aqui embaixo, tá? E apertem Send Text, tá? Ou vocês, e lembrando, né, tá? A gente tem como interpretar os caracteres de diversas maneiras, né? Aqui o meu está configurado para interpretar os caracteres do terminal como hexadecimais. Se vocês quiserem como Unicode, basta clicar aqui. Se quiserem como decimal, clique aqui. Se quiserem como octal, está aqui. Se quiserem como binário, está aqui. Se quiserem como string, como caractere, está aqui. Se quiserem como string, está aqui. Tá? Como a gente está utilizando o Modbus e o Modbus não, RTU utiliza, em princípio, dados binários puros, tá? Eu vou mostrar para vocês como é hexadecimal, que é um pouco mais fácil. Tá? Então, para mandar algo hexadecimal, vocês têm que colocar aqui /h, tá? Abre parênteses, e os bytes em decimal que vocês vão mandar. Tá? Lembrando que, obviamente, esses bytes vão ser colocados dentro dos caracteres, né? Vocês podem ver aqui que é 8, né? 8 bits. Então, cada caractere enviado, né, vai ter um byte desses aqui. Tá? Dentro desse byte, obviamente, vai ter um start bit, vai ter os 8 data bits, no least significant bit first, tá? Na ordem inversa, então, né? O bit menos significativo primeiro, paridade par e um stop bit. Tá? Então, na prática, cada 8 bits desse aqui vai ser colocado em 11 bits de um caractere. Tá? 11 porque tem o start bit, parity bit e o stop bit, além dos 8. 8 mais 3, 11, então, obviamente, cada caractere vai ter 11 bits. Tá? E tudo em taxa de transmissão 19.200. Obviamente, tem que ser compatível com o que está lá no meu escravo. Professor, por que não está mostrando nenhuma mensagem aqui? Bom, lembrando, o que a gente vai fazer com esse terminal aqui? A gente vai se comunicar com o Arduino, como se
esse terminal aqui fosse o mestre e o Arduino escravo, que é o jeito que o Arduino está programado. Eu não tenho nenhuma mensagem aqui, porque primeiro, eu não mandei nada, e se eu não mando nada, Modbus, o Arduino, obviamente, não responde nada. O escravo só responde quando o mestre faz uma solicitação. E faz uma solicitação que o escravo entende. Tá? Então é bem clássico o Modbus nisso. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Tá? E o que eu sugiro que vocês façam? Tá? Vocês montem, tá? Mensagens Modbus, tá? E enviem ao escravo. Como é que eu vou saber qual é que é uma mensagem Modbus? Tá? Bom, uma mensagem Modbus na variante padrão, né, com RTU, é sempre primeiro caractere, endereço do escravo, que no caso é 01. Segundo caractere, código de função, que vocês podem mandar vários, né? Então, basta vocês lerem o material didático lá para ver qual é os códigos de função que vocês podem mandar. Os argumentos do código de função, tá? Nesse caso aqui está preset single register, e aí para esse código de função tem que botar o endereço do holding register que vocês querem escrever, o valor do holding register que vocês querem escrever, e por fim o CRC. Professor, como é que eu vou saber qual é o CRC que tem que pôr? Tá? Bom, ou vocês podem usar aquele site, né, que eu já mostrei para vocês, o Lumberbees, que calcula o CRC, ou vocês podem utilizar um código que eu também vou disponibilizar, tá, em C, tá, que calcula o CRC, é praticamente igual ao que tem lá no Arduino, tá, e usar um compilador online. No caso aqui eu estou usando o Online C Compiler, esse aqui, o jdoodle.com/C Online Compiler. Tá? O código está aqui, bem simplesinho. Tá? E ele calcula o CRC com base no quadro que foi montado. Tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, mandar para o escravo 1 o código de função 06, os argumentos 00000000, ou seja, escrever no primeiro holding register, tá? O valor 000, tá? E colocarem aqui executar, ele vai calcular o CRC para vocês. Vai dizer o seguinte: a parte alta do CRC é 89 em hexadecimal e a parte baixa CA. Bem simples, tá? Então é esses CRC aqui que vocês têm que usar, tá? Bom, eu montei alguns códigos prontos, ou comandos prontos aqui, né? Então, se vocês clicarem com o botão direito aqui e for aqui em Define, tá? Ele mostra para vocês o que já está configurado. Tá? Eu configurei aqui uma mensagem Broadcast, vocês podem ver o endereço 0, né? Que é utilizado para o Broadcast. Uma mensagem para ler os holding registers do endereço 1 ao 5 do escravo 1. Para escrever o holding register 2 com valor FF do escravo 1. Tá? Um teste para mandar um quadro com um CRC errado, só para testar o que acontece. Um teste para mandar um quadro Modbus que está faltando coisa, no caso aqui eu retirei o CRC só para ver o que acontece. Tá? E, obviamente, depois vocês podem fazer testes aí para ver como que ligar o LED da placa do Arduino. Tá? Então eu vou executar esses comandos aqui para vocês verem. Primeiro eu vou mandar a mensagem Broadcast. Aqui está ela, foi mandada. Tá? Se vocês forem perceber, no momento que vocês apertam, o LED do TX lá, desculpa, RX do Arduino, pisca, tá? E o LED TX não pisca. Tá? O que acontece? Eu estou mandando uma mensagem para o Arduino. Tá? Por que é para o Arduino? Porque na verdade estou utilizando a única conexão uma porta COM que está ligada ao Arduino. Então, obviamente que está indo para o Arduino. Tá? Mas é uma mensagem em caráter broadcast. E não estou recebendo resposta nenhuma. Professor, eu fiz o teste. Tá? Eu peguei esses bytes aqui, então 0001, 00000001, vamos colocar lá. 0001,
00001, tá? Calculei o CRC e deu FC1B. FC1B. Tá? Então eu mandei o CRC certo. Aparentemente a mensagem aqui é em broadcast, dizendo para ler o status das bobinas, tá? 00, uma bobina só, né? Tá? E não estou recebendo resposta nenhuma. Por que eu não recebo resposta nenhuma? Bom, primeiro, mensagens de broadcast nunca são respondidas. Tá? Então, bom, o escravo recebeu aquilo, tá? Ele viu que era em broadcast, mesmo que ele entenda a mensagem, ele não vai responder. Tá? E é exatamente isso que acontece. O Arduino não está respondendo. Tá? Outra coisa que vocês poderiam pensar, eu estou mandando para todo mundo para ler a bobina. Por que ele vai responder ler a bobina se é para todo mundo uma leitura, né? Óbvio que não vai ser todo mundo que vai responder. Tá? Então, isso aqui, em princípio, não ia funcionar mesmo, ninguém ia responder. Tá? Vocês podem ver algumas características aqui, né, do YAT, né? Eu marquei aqui para ele mostrar qual é que é o número de bytes, contagem de bytes de cada mensagem, qual é a direção, tá? Dizer qual é que é o dispositivo de I/O que está sendo utilizado para conexão, mostrar a diferença de tempo entre as mensagens e mostrar a timestamp. Tá? Então vocês podem ver aqui está a timestamp, diferença de tempo entre as mensagens, qual a interface de comunicação que eu estou utilizando e a direção. No caso aqui, direção, eu estou mandando para a COM13. Tá? Essa flechinha aqui está dizendo que eu estou mandando para a COM13. E eu não recebi nada, tá? Mas quando eu recebo, fica de uma outra cor aqui e as flechinhas mudam. Tá? Como é que eu posso provar isso? Executando um comando e mandando um comando que o Arduino vai responder. Tá? Então eu vou mandar para o escravo 1 um pedido de leitura de holding registers, tá? Do 1 ao 5. Tá? Então, vou clicar aqui. Olha só. Essa mensagem Modbus aqui seria 0103, que é leitura de holding registers, endereço inicial do holding register, no caso o primeiro, e 5 holding registers. Aqui está o CRC, vocês podem pegar esses bytes aqui, colocar lá, e vocês vão ver que o CRC vai ser esse aqui. Tá? E no caso aqui, quando eu mandei essa mensagem no Modbus aqui, o escravo respondeu. Vocês veem aqui que mudou as flechinhas, né? Tá? Respondeu com 15 bytes. Tá? O que ele respondeu? Ó, 01 respondeu, código de função ok, o mesmo que o mestre mandou, tá? Dizendo que tem 10 bytes a resposta. Por que tem 10 bytes? Eu pedi 5 registradores. Cada registrador 2 bytes, então obviamente vai ser 10 bytes. Aqui o primeiro registrador, segundo registrador, terceiro registrador, quarto registrador, quinto registrador e o CRC. Vocês podem pegar esses bytes aqui e colocar lá no programinha em C para ele calcular, vai ver que vai dar isso aqui exatamente. Então, tudo ok. Mandei uma mensagem e o Arduino respondeu. Legal, né? Então, se eu mandar a mensagem da maneira correta, seguindo a especificação do Modbus, o meu escravo vai responder. Tá? Vou mandar uma outra mensagem aqui. Vou mandar gravar o valor, ou setar o valor, né? Tá? FFFF no registrador 2, do escravo 1. Aqui está a mensagem, 01060000. Tá? Então, aqui seria 02, né? Desculpa, eu botei errado. Mas engraçado que eu calculei certo o CRC, né? Então, depois vocês colocam o 02 aqui, vai mudar o CRC, obviamente. Tá? FFFF e o CRC. Nesse caso aqui eu já havia comentado, né? Por set single register, tá? A resposta do escravo é exatamente igual à do mestre. Tá? E é exatamente isso que ocorreu. O escravo aqui respondeu exatamente igual. Tá? Só atentem aqui que não é o holding register 2, né? Eu acabei colocando o primeiro holding register aqui, então eu errei. Tá? Bom, eu vou mandar uma mensagem aqui com o CRC errado. Tá? Então mandei a mensagem aqui, 0106 00000007 e 0000. Vocês estão vendo que o CRC seria 0000. 0106 0007. Vamos colocar 0106
00000007. Vamos ver só qual é que seria o CRC. O CRC correto seria C808. Eu coloquei 0000. E quando eu mandei essa mensagem aqui, não veio nenhuma resposta. Por que que o Arduino não respondeu? Quando o CRC de uma mensagem está errada, tá, o receptor identifica que está errado. Como que ele identifica? Ele mesmo calcula o CRC, vê que é diferente do que ele recebeu e ele identifica que tem erro nessa mensagem. O que que ele faz daí? Quando tem erro, não responde. E é exatamente isso que aconteceu. Não respondeu. Tá? Então, se eu mudasse aqui, agora eu vou mudar, só para vocês verem. Vamos colocar o CRC certo. Opa. Vou tirar o erro aqui, porque não é mais erro. Aí vou colocar o CRC certo, que seria C808. Tá? Configurei aqui, mudou o teste CRC lá, vou apertar. Opa! Agora veio a resposta. Por quê? CRC está certo. Ok? Só para mostrar para você essa ideia, então, que o CRC é extremamente importante. Tá? Vou botar de volta aqui 0000. Tá? Bom, outra coisa que eu posso testar também para mostrar para vocês é um quadro mal formado. Mal formado é o quê? Digamos que eu esqueça de colocar o CRC no final. Aí é um quadro que não está completo. O que acontece se eu mandar alguma coisa desse tipo? Mandei a mensagem. 010600000007. Vocês podem ver que é parecido com a mensagem de cima, só que não tem o CRC. O que acontece? Bom, obviamente o escravo, que é o Arduino, detecta que é uma mensagem errada e, nesse caso, não responde. Tá? Sempre que tem um erro, não responde. Tá? Se tiver o erro num byte, vai dar o CRC errado, não responde. Se faltar um byte, não tem CRC, ele não responde também. Tá? Tudo que tiver errado, não responde. Tá? É essa a regra do Modbus. Tá? E aí gostaria que vocês brincassem aí com alguns comandos, formando alguns quadros, então, Modbus, mensagens Modbus. Tá? Tentem ligar o LED da placa lá com a mensagem Modbus. E tentem desligar o LED da placa com uma mensagem Modbus. Só para vocês verem. Tá? Dá para vocês fazerem outros testes também. Testem gerar um código de exceção. Dá para fazer isso, professor? Dá sim. Tá? Testa, mandar uma mensagem, provavelmente uma mensagem que o Arduino não está programado para responder, provavelmente ele vai responder com erro. Tá? E o código do erro. Tá? Vocês podem testar. Tá? Uma coisa que vocês perceberam, e isso eu já demonstrei, né? Se vocês pedirem para ler, por exemplo, bobina, tá? O próprio Ratio lá, quando tu pediu para ler bobina, né? Do Arduino, aqui eu vou desconectar o terminal YAT, senão não vai funcionar. Tá? Então, vou ler bobina aqui. Status de bobina. Então, vocês podem ver que está gerando múltiplos erros aqui, né? Tá? Toda mensagem que eu mando gera um erro. Quer dizer, o Arduino não consegue responder leitura de bobinas. Tá? Então, teste mandar uma mensagem aqui com leitura de bobinas. Só para ver o que acontece. Tá? Obviamente, daí vai acontecer alguma coisa interessante. Certo, pessoal? Bom, essa seria a variante A da aula prática para quem tem um Arduino para testar. Tá? Como eu quero incluir todo mundo, tá? Quem não tem um Arduino ou um microcontrolador semelhante que possa programar com a ideia do Arduino, tá? Tem uma alternativa também. Tá? A alternativa que eu chamei de B. Tá? Então, na alternativa B, a gente vai criar uma rede Modbus padrão RTU virtual. Tá? E de novo tem duas atividades. Tá? A atividade 1, tá?
é utilizar o Ratio, tá? Que vocês já conhecem, o mestre Modbus, então. Um simulador de escravos, que seria o mod RSim, tá? Que eu já mostrei na videoaula anterior também, tá? Que é um simulador de escravos. E para interconectar os dois, eu tenho que utilizar um software, interconectar os dois via conexão serial, né? Eu tenho que utilizar um software para criar portas seriais virtuais. O software que eu recomendo vocês utilizar é o Com0Com, tá? Que é esse aqui. Tá? Ele cria duas portas seriais interconectadas. Então daí a gente pode utilizar, por exemplo, a com Y para o simulador e a com X para o mestre, tá? Que o software lá, Com02, Com0Com, tá? Faz interconexão da com X virtual com a com Y também virtual. Vou mostrar isso agora na sequência. Tá? Então, o software é esse aqui, Com0Com, é um software livre. Tá? Tá? E aqui no meu caso ele gerou duas portas virtuais, a com 8 e a com 9. Vocês podem ver aqui as configurações, tá? No caso, obviamente, então a conexão da com 8 com a com 9 está se dando de maneira uma conectada com a outra. Inclusive está mostrando a pinagem aqui virtual, né? Tá bem interessante. Então, no caso aqui, o par com 8 com 9 está conectado virtualmente, tá? E aí o que a gente pode utilizar? Tá? Uma vez rodando esse programa aqui, tá? Ele vai gerar lá as portas virtuais, né? Então vocês estão vendo aqui, Serial Port Emulator do Com0Com, tá? E Com0Com Serial Port Emulator. Então são duas portas, tá? Virtuais aqui também, que aparece aqui no gerenciador de dispositivos no Windows. Tá? Com essas portas, então a gente pode utilizar o software mod RSim, né? Tá? Vou abrir ele aqui. Tá? Mod RSim, que é o simulador que vocês conhecem, esse aqui, tá? E mudar aqui a configuração então de TCP para Modbus RS232. Cliquem aqui e depois aqui na configuração da porta. Aí, apareceu, demorou um pouquinho, mas apareceu. Tá? No meu caso aqui, eu configurei para a porta com 9. Eu coloquei 19.200, sem paridade. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Na verdade, tem que estar igual só do mestre por escravo. Mas como é simulado, né? Tá? Vocês podem colocar qualquer coisa. Eu coloquei aqui 19.200, sem paridade, 8 data bits, 1 stop bit e sem controle de fluxo. Tá? E aí ele está conectado. Vocês podem ver aqui, conectado. Tá? Não recebeu nada ainda. Tá? E ele está simulando aqui a árvore de registradores, todos os possíveis registradores do Modbus, tá? Nesse escravo aqui. E inclusive está simulando todas as possibilidades de endereçamento de registradores. Tá? O que a gente faz no mestre? Tá? A gente vai lá e configura a comunicação. Agora a gente vai utilizar com 8, né? 19.200, sem paridade, 1 stop bit. Aperta ali, tá? E clica aqui em conectar. Tá? Em princípio, vocês podem ver aqui que tá tudo ok, tá mandando mensagem recebendo, porque o Ratio aqui já estava configurado para se comunicar com o dispositivo 1 e ler status de bobinas, da 0 a 5. Tá? Se vocês forem ver lá no escravo, status de bobina, tá tudo zerado. Vamos trocar aqui só um valor para vocês verem. Ó. Troquei essa aqui, essa, ó, daí vocês podem ver que está mudando ali, né? Aqui é interessante vocês verem que a sequência está invertida, né? Tá? Vocês vão vendo que está trocando aqui todos os uns, né?
E tem como vocês verem também, parou no 5 porque eu pedi 5, né? Então vou colocar 10 aqui, tá? E dá pra gente trocar, então, bidirecional, né? Então, status, qual é o status aqui? Ele tá lendo, mas tem como vocês escreverem, tá? Clica duas vezes e aperta aqui. Tá em on, né? Vou colocar em off, só pra vocês verem. Foi para 0, e se vocês verem aqui, foi para 0, tá? Mesma coisa com o rodo e registro, vocês podem fazer. Tá tudo em 0 aqui. Clicar em rodo e registro. Tá? Pode colocar o valor que vocês quiserem aqui. E ele vai pegar lá direitinho. Tá? Bem simples. Tá? Montado então uma rede virtual. E diferente do que foi feito na videoaula passada, agora usando Modbus padrão, né? Sobre RS-232, na verdade o computador nem sabe que não é sobre RS-232, que é sobre USB. Mas está funcionando sobre meio serial, então tanto faz para esse simulador aqui. Ok? Bom, segunda parte da atividade, semelhante ao que a gente tem no A lá, né? Na variante A, tá? A gente tem aqui para a variante B também. Opa. Variante B também. Tá? Que seria então, bom, agora em vez de usar o mestre, tá? Vamos utilizar o monitor serial, tá? E montar exatamente as mesmas mensagens para ler, tá? Os registradores então simulados no Mod RS-Sim, tá? Então vou limpar aqui, só para não ficar claro, e vou trocar a porta, né? Que seria com 8. Tá? 19200, none, ok, e conectar. Eu não troquei para com 8. Eu apertei sem querer ali, era com 8 que era para ligar. Eu não liberei lá o RATS, desculpa pessoal. Aqui tem que desconectar. E agora sim. Ok, mesma coisa. Mesmo sendo virtual, ele pede a desconexão. Tá? E, bom, vocês podem mandar de novo as mensagens, né? E testar. Tá? Só para ver se vai ter resposta. Obviamente vai ter resposta, né? Tá? Setando, ó. Setei o... Na verdade, esse aqui era o 0, né? Setei o 0 com FFFF, né? Vamos ver lá se foi setado. Ó. FFFF. Ok? Tá? Teste de CRC de mensagem com CRC errado, também não responde. Teste de frame Modbus mal setado, mal configurado, também não responde. Mesma coisa. Tá? Então, em princípio, para comunicação ou com simulador ou com Arduino, a mensagem vai ser a mesma. Tá? E aí vocês podem testar também outras coisas que interessarem a vocês. Tá? Mesma coisa, peguem o CRC lá, calculem, montem aqui a mensagenzinha, tá? Para se comunicar então com o simulador. Ok, pessoal? Bom, eu também coloquei, tá? Na tarefa, e aí eu vou comentar um pouco da tarefa com vocês, tá? Para utilizar o elipse escada, tá? Para se comunicar com os escravos, tá? Seja na variante A, se comunicando com o Arduino, seja na variante B, se comunicando com o simulador. Na do Arduino lá, vocês vão baixar o elipse escada, então, né? Tá? Baixar o driver Modbus, configurar o driver Modbus, então clicar aqui, botar em novo, né? Configurar o driver Modbus. Tá? O que eu estou usando aqui é a versão 2.07. Tem a versão mais nova, tá? Mas ele é bem semelhante. Clique aqui em extras, né? E configurem aqui, para usar RTU, obviamente, tá? Para usar interface serial, obviamente, e a configuração da porta serial, né? Aqui no meu caso, eu estou mostrando para vocês a configuração de comunicação com o Arduino, né? Então, a mesma coisa que tem no Arduino lá, com 13, né? Tá? 19200, paridade
even, né? E aqui eu configurei, então, para fazer uma leitura do LED, por exemplo. Tá? Então, vocês vão ter que criar lá uma tag PLC, tá? E configurar os parâmetros, né, do LED, N1, N2, N3. E eu não vou mostrar por gosto, tá? Então, isso eu gostaria que vocês fizessem. E aí, assim, tá? Quando vocês têm configurado, vocês vão criar um botão lá, vincular a tag, né? Tá? Os valores, então, 0 e 1, né? Tá? E testar para ver se essa execução funciona. Em princípio, quando vocês apertam aqui, é para ligar o LED lá da placa on-board do Arduino. Clique aqui para desligar, é para desligar o LED da placa on-board do Arduino. Ok? Na variante, então, B, tá? Tem algo semelhante também, tá? Na variante B, é só pedir para vocês, bom, de novo, vamos configurar direitinho aqui, né? Modbus, né? Tá? A porta serial, tá? No caso com 8, aqui vocês estão vendo as configurações, tá? E vão criar um pouco mais de tags, tá? Eu gostaria que vocês criassem, então, a tag para ler o bloco, uma tag para mexer com valores binários de um registrador, aqui eu chamei de mapa, tá? E para escrever um valor ponto flutuante do registrador, em registradores, né? Modbus. O do mapa aqui que eu gostaria de mostrar um pouquinho só para vocês se acharem, tá? Então, eu criei aqui o que a gente chama de mapa de bits, né? Relacionado a um valor de uma tag, tá? Nesse caso aqui, obviamente, a tag é um registrador, né? Vocês podem ver que é um registrador só, não é um bloco, né? Como vocês estão vendo aqui, tem diferença. E eu quero acessar os bits 1 a 10 desse registrador separadamente. Aqui eu vinculo, então, cada bit separado, tá? E gostaria que vocês verificassem, então, o que acontece lá quando vocês setam um bit separado desse registrador. Só para vocês terem uma ideia, isso é bastante utilizado, tá? Lembrem que quando eu falei sobre os registradores de inversores de frequência, os registradores de frequência são padronizados, tá? E muitos registradores de frequência desses têm o que a gente chama de control word, tá? Então tem uma palavra lá de controle. E aí dentro dessa palavra de controle, 16 bits do registrador, né? Cada bit desse registrador geralmente faz uma ação. Então, obviamente, é interessante a gente escrever nos bits separadamente, tá? Aí mostrar para vocês como é que colocar uma atividade, né? Só para mostrar para vocês como é que seria para fazer isso no Ellipse, ok? Que é bem simplesinho, tá? Bom, essas aulas práticas ou essas tarefas, atividades práticas, servem justamente para vocês verem a diferença do Modbus nas variantes, então, padrão e TCP, né? Tá? No TCP eu já mostrei, então, o conteúdo do MBAP, né? Que seria a parte adicional colocada no Modbus ADU, tá? E no Modbus RTU, então, o que a gente tem da parte adicional seria o endereço do escravo e o CRC, né? Então, como eu já comentei antes, né? Então, e no RTU, né, a gente tem esses tempos de silêncio no início e no fim do quadro, tá? Bom, sobre códigos de exceção, tá? Se pedíssemos para ler um registrador do tipo holding que não foi implementado no escravo. Exemplo, para ler o registrador de endereço 11 do Arduino, tá? Que seria o 0B. A mensagem seria essa aqui, 0103 000B. Então, portanto, para ler esse registrador 11, tá? Leu um registrador ali e ali está o CRC, né? Então, vocês podem ver que o endereço ali, tá, do registrador seria 11. Na resposta, tá, gera lá um exception code. Então, vocês podem ver que isso fica bem claro na diferença aqui, código de função que o mestre mandou, código de função com exceção, né, que o escravo respondeu. E aqui o exception code, tá, que seria o código de erro, significando
illegal data address, tá? Ou seja, endereço de dado ilegal. Tá? Se pedíssemos para ler o status de uma bobina, tá? Que é uma saída discreta digital, tá? Endereço da bobina 00, por exemplo. Tá aqui a mensagem 01, que é o código de função para ler status da bobina, e eu quero ler a primeira, então, endereço 0000, e eu quero ler uma só, 0001, e ali está o CRC. O que o escravo nesse caso responde? Tá? Vai responder 0181, tá? Indicando que tem uma exceção, e o código de função 01, o código de exceção, desculpa, 01, que indica illegal function, ou seja, função ilegal. Tá? Por que isso ocorre? Obviamente que vocês têm condições de responder a esta pergunta. Tá? Tem a ver justamente com a programação do Arduino. Tá? E só para terminar, né, tá, digamos assim, uma parte explicativa dessas tarefas do Modbus TCP versus Modbus padrão, ou Modbus RTU, tá? A gente tem claramente a diferença das ADUs, né, do TCP, que é essa aqui de baixo, com a ADU do Modbus padrão, que é essa aqui de cima. Tá? Vocês podem ver que inalterado fica PDU. PDU é sempre igual. Tá? O que muda é o que é adicionado a ADU. Tá? Para o Modbus na versão TCP é incluído Transaction ID, Protocol ID, comprimento e Unit ID, tá? Formando a Modbus TCP IP ADU. Tá? E no Modbus padrão, né, que seria o serial, com codificação RTU, a gente tem o Slave ID e no fim o CRC. Isso fica bem claro, né? Tá? Ah, professor, por que não tem CRC aqui? Isso é uma pergunta que eu poderia fazer para vocês. Tá? Espero que vocês saibam a resposta. Mas isso é bem fácil de responder. Essa mensagem aqui é encapsulada em algum outro lugar? Ou ela é mandada assim? Bem fácil de responder. Nesse encapsulamento já tem o CRC. Tá? Bom, pessoal, sobre essas atividades práticas do Arduino, era isso, tá, que eu planejei. Tá? Numa próxima videoaula eu vou fazer demonstrações de equipamento de laboratório do Modbus. Então tá, pessoal, era isso por essa videoaula. Até a próxima. Um abraço.